enfrentando situações difíceis. Neemias capítulo 1, de 1 a 5, diz assim o texto sagrado, palavra do nosso Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu convido você a orar comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela vida, pela salvação em Jesus. Graças te damos pela atuação do teu Santo Espírito em nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra preservada ao longo dos séculos. E a nossa oração nessa manhã é que aprendamos juntos como enfrentar situações difíceis e como temos enfrentado, ó Deus, situações difíceis. Mas sabemos que com a tua companhia, com a tua ajuda e com a tua mão santa sobre nós, venceremos todas elas, porque o Senhor nos dá vitória. Nós nos lembramos da expressão do apóstolo Paulo, quando ele fala que em Cristo nós somos conduzidos de uma maneira triunfal e nós queremos viver para a honra e glória do teu nome. Nessa manhã queremos mais uma vez implorar que o Senhor fale ao nosso coração, e eu peço que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome. Tenha misericórdia dos nossos pecados, perdoe as nossas faltas, receba, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso canto, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse segundo domingo do ano, eu quero partilhar com os irmãos a vida de Neemias, pois a vida de Neemias toca na nossa vida, pois Neemias vive um momento tão difícil, uma situação, eu diria, caótica, mas ele consegue passar por tudo isso de uma maneira muito equilibrada. E a minha oração é que, ao ouvir essa mensagem, ao reler esse texto sagrado, que todos nós tenhamos esse equilíbrio estabelecido na nossa vida. E por que eu estou falando de equilíbrio? Porque nesse momento em que nós vivemos e estamos inseridos nesse contexto da pandemia, principalmente no nosso país, com tantas dificuldades, algumas pessoas têm perdido o equilíbrio, estão ficando extremamente ou demasiadamente tensas, preocupadas. Outras estão perdendo a confiança ou estão vivendo de uma maneira desesperançosa. E a minha orientação e a minha palavra nessa manhã vai nessa linha de nós encontrarmos esse equilíbrio através da espiritualidade, e por isso Deus me levou a esse texto de Neemias, a fim de que os irmãos e irmãs sejam edificadas. O contexto de Neemias era complicadíssimo e ele consegue se sobressair em um contexto desfavorável a partir da espiritualidade. Ele fala do jejum, ele fala da oração, ele fala da meditação e desse momento que ele tem na presença de Deus. E é claro que nós só conseguiremos passar por essa pandemia, passar por esse momento tão difícil de quarentena, dessa expectativa de uma melhora tão somente na área da saúde, que vai nos libertar das máscaras e desse distanciamento social, e nós então precisamos ter essa convicção de que Deus está no comando, de que Deus está à frente e que nós precisamos depender dele. Neemias estava imerso em seu contexto com notícias completamente difíceis, com situações desagradáveis e com problemas difíceis de resolução. Então Neemias está vivendo esse problema. Na realidade, ele não estava tão envolvido com o problema, mas ele sabia que o seu povo estava envolvido nessas dificuldades. E dessa forma, ele então se sente comovido, se sente compadecido a sofrer juntamente com o seu povo, e é chamado por Deus a ser uma voz de esperança, uma voz
de equilíbrio, uma voz de dependência, de oração ao Senhor. E essa também é a nossa orientação, nosso desejo para nós, que nós tenhamos uma fala de esperança, que nós tenhamos a nossa fé, a nossa espiritualidade completamente depositada nas mãos do Senhor e aprendamos então com Neemias a enfrentar situações difíceis. 2021, humanamente falando, será um ano ainda difícil para nós. Se 2020 foi complicado, 2021 ele começa com a grande expectativa e a esperança de uma imunização na nossa população e a esperança de nós retornarmos às nossas atividades, mas nós sabemos que será um ano difícil. Na economia, por exemplo, a gente vê um pouco de resposta, mas nós sabemos ainda das grandes dificuldades. Os irmãos que têm comércio, que têm lojas, que têm qualquer tipo de atividade comercial, sabem que nós ainda vivemos um momento difícil. Aqueles irmãos que estão empregados sabem que precisam fazer de tudo para ter a manutenção dos seus empregos. Nós sabemos que ainda a economia está sofrendo com o impacto da pandemia. Se você vai à feira ou se você vai ao supermercado, você está vendo como as coisas subiram, como o custo de vida subiu e como os governantes aí estão tentando equilibrar essa questão da economia. Na política, nós estamos vivendo um ano turbulento, já começou com muitas discussões, tanto aqui no Brasil, na América do Norte, pelo mundo. A gente contempla essa efervescência política e toda essa dificuldade, situações difíceis que nós vamos ouvindo, dificuldades, e o cenário político está fervendo, e uma expressão que eu aprendi ontem, fervilhando, está borbulhando com temas e de ideologias políticas, né? No cenário mundial, nós continuamos com algumas dificuldades. Por exemplo, nós temos alguns países ou regiões macros que não têm nenhum acesso à saúde pública, e nós ficamos olhando com compaixão, olhando esse cenário e pensando, será que eles terão medicamentos para lidar com Covid? Será que eles têm a estrutura para cuidar dos seus contemporâneos? Será que eles terão vacina? Quando será que a vacina vai chegar? No nosso cenário brasileiro, a gente ouve que na virada do ano uma menina foi morta no Rio de Janeiro por conta de uma bala perdida, e esse cenário de violência urbana chega até nós e nós ficamos ouvindo tudo isso. Mas Neemias recebe também notícias difíceis, e Neemias lida de uma maneira muito interessante, que nós iremos aprender agora. No capítulo 1 de Neemias, o texto fala que essas são as palavras de Neemias. Ele é filho de Acalias, e aí o texto é muito interessante, que o texto coloca o mês, o ano e a forma onde ele recebe, ou seja, o local, a geografia. Neemias se coloca no tempo, e Neemias era uma pessoa extremamente distinta. Ele era copeiro do rei, mas ele era extremamente temente a Deus. Era uma pessoa que estava no ápice da sua carreira, no ápice da sua carreira profissional. Ele estava vivendo dias de muito sucesso, eu diria profissional, até mesmo sucesso pessoal. No entanto, Neemias se sente comovido pela história do seu povo. Neemias estava vivendo aquele momento tão maravilhoso. Ele chegou em um posto alto e renomado, ele tinha acesso ao rei, e as pessoas queriam o cargo, queriam a posição de Neemias, e Neemias estava lá. Mas Neemias viveu na época do cativeiro, quando o Império Pérsia dominava Israel e os outros povos da região, e certamente Neemias fica comovido com tudo aquilo que ele vivia, ou aquele contexto que ele estava inserido. Tem uma expressão que eu acho muito difícil na Bíblia de falar, e o nome desse rei eu tenho que falar. O rei da Pérsia, nesse momento de Israel, que Israel estava passando, era Artaxerxes. É difícil para mim falar esse nome. Então, em termos geográficos, o Império Pérsia estava dominando aquela região, e aí Neemias está inserido nesse texto. Como eu já disse, Neemias era copeiro do rei, e copeiro era o administrador das coisas do rei. A nossa ideia, e a nossa falsa ideia, é que o copeiro era aquele que serve somente a comida do rei, mas na realidade o copeiro, segundo o texto bíblico, era aquele que tinha que fazer a refeição antes do rei. Então, se
o copeiro comesse e a comida estivesse envenenada, quem morreria era o copeiro. Por isso ele estava numa alta posição. Ele tinha que provar a comida, ele tinha que cuidar da alimentação do rei, ele tinha que ser o confidente do rei. Eu anotei também que ele sabia os desejos íntimos do rei, ele era uma espécie de porta-voz do rei. Ele tinha também uma alta posição, porque ele andava, obviamente, do lado do rei, aonde o rei ia, Neemias estava presente. Então ele era uma pessoa extremamente respeitada, era uma pessoa que provava das iguarias do rei, era alguém que cuidava das preferências do rei, era alguém que assistia ao rei na sua intimidade. Mas, no entanto, o texto vai dizer para nós que Neemias, ele é proativo. Isso está no versículo 2. Isso é uma das qualidades que nós devemos adquirir, ou seja, devemos importar, trazer para a nossa vida essa visão proativa diante das dificuldades, porque muitas pessoas ficam simplesmente sofrendo as dificuldades, sofrendo com as situações difíceis, mas não tem uma ação proativa para buscar resolver ou sanar as dificuldades da vida. E aqui eu explico um pouco esse conceito. Tem algumas pessoas que, por exemplo, ficam reclamando de tudo. Você certamente deve conhecer alguém assim. Ele reclama de tudo, absolutamente de tudo, e aí quando você fala assim para ele, qual a sua solução para esse problema ou para esses problemas? Simplesmente ele olha para você e fala assim, não tenho. Mas ele sabe reclamar, ele sabe se posicionar, ele sabe criticar com contundência, mas ele não tem uma visão proativa, ou seja, ele não tem solução para as questões que estão diante dele. Ele sabe que a coisa está difícil, mas ele não sabe como lidar. E assim eu gostaria muito, em nome de Jesus, que nós tivéssemos um olhar específico para a vida de Neemias e aprendêssemos essa proatividade, porque ele sabia que a situação de Jerusalém estava complicada, mas ele procura saber notícias a seu povo. Dá uma olhada comigo, versículo 2. Veio Hanani, um dos meus irmãos, ou seja, esse Hanani foi até o espaço, o lugar, a geografia onde Neemias estava, e ele era um dos seus irmãos, ou seja, ele era judeu. Ele foi com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e aqueles que não foram levados para o exílio. Olha que interessante, a visão de Neemias é proativa. Ele fica sabendo das notícias do seu povo e ele fica então preocupado com o seu povo. Ele pergunta a um dos seus contemporâneos, um dos seus conterrâneos, ele fala o seguinte: fala para mim o que aconteceu com aqueles que escaparam do exílio, aqueles que não foram levados acerca de Jerusalém. Fala para mim como está Jerusalém, diz para mim como está todo o contexto. E Neemias sabe fazer perguntas, isso também é muito interessante. Uma pessoa proativa, ele sabe fazer perguntas, ele faz a pergunta correta. No entanto, essa pergunta não era mera especulação, ele não queria e nem, entre aspas, precisava saber o que estava acontecendo, mas ele queria de fato ter conhecimento do estado do seu povo. Ele poderia continuar comendo, bebendo as iguarias do rei, ele poderia ficar com a sua vida completamente voltado debaixo das benesses do rei, mas ele não se contenta em estar bem, ele quer que o seu povo também esteja bem. E aqui é importante nós observarmos que essa proatividade nos leva à compaixão. Eu não quero, como pastor, como pessoa, estar bem apenas. Eu quero que o meu povo esteja bem. Eu não quero simplesmente ter acesso às coisas boas, eu quero que todas as pessoas tenham acesso às coisas boas. Então ele nos ensina esse princípio da solidariedade. Ele fica extremamente preocupado com o seu povo. Isso para nós parece ser um tanto quanto distante da nossa realidade, porque a nossa sociedade nos ensinou a viver de uma maneira solitária, de uma maneira isolada, de uma maneira quase que egoísta ou egocêntrica. E Neemias vem mostrar para nós a ideia do grupo, a ideia da coletividade, a ideia da comunidade, a ideia da unidade do povo de Deus. Então ele sabia que o povo estava cativo, mas ele queria saber mais a respeito desse povo. Então ele sabia que alguns estavam no cativeiro, e a pergunta dele para Hanani é o seguinte: e o que aconteceu com aqueles que não foram para o cativeiro, e o que aconteceu com a cidade de Jerusalém? E aí a pergunta é respondida no versículo 3, mas a pergunta é correta. No entanto, a resposta que Neemias recebe é uma resposta indigesta.
Ele faz uma boa pergunta, mas a resposta a essa pergunta é um tanto quanto difícil. No entanto, Neemias fica sabendo que aqueles que não estavam cativos estavam em grande sofrimento. E o texto vai dizer para nós isso no versículo 3. Disseram-me os restantes, ou seja, as pessoas que não foram para o cativeiro, os que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, aqueles que estão lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Então o primeiro cenário é esse. O que Neemias ouve? Neemias ouve que o seu povo está em miséria e desprezo. Neemias se compadece do seu povo, afinal de contas, Israel sempre carregou a marca de Deus e agora esse povo que carrega a marca de Deus, a presença de Deus, esse povo está vivendo um desprezo. As outras nações estavam desprezando Israel, as outras nações inclusive estavam subjugando a Israel. E aí Neemias ouve esse relato e o povo que ouviu, isso eu achei muito interessante, o povo que ouviu a promessa de que comeria o melhor da terra, agora está vivendo em miséria. Aquele mesmo povo que tem a marca da aliança, o povo que ouviu Deus falando que eles comeriam o melhor da terra, a terra que mana leite e mel, agora eles estão presos, estão cativos, estão vivendo em miséria. Aqueles que foram levados ao cativeiro estão sofrendo sob o jugo, e aqueles que não foram cativos estão sobre miséria e desprezo. O povo não tinha o que comer, porque miséria aqui no texto, a expressão hebraica, é ter a falta de acesso a tudo. Eles não tinham comida, eles não tinham bebida, eles estavam numa miséria horrenda. A miséria simplesmente era total, e Neemias ouve isso. O nosso povo está em miséria, o nosso povo está em desprezo. Em segundo lugar, os muros estão derrubados e as portas estão queimadas. Então Neemias fica sabendo do caos que o povo estava vivendo em relação à sua estrutura de preservação, até mesmo a sua estrutura de proteção que adivinha por conta dos muros e também por conta das portas. Para os povos antigos, os muros e as portas simbolizavam a dignidade da cidade, a proteção da cidade e o território do povo. Então, todo o povo tinha a sua propriedade murada e tinha as grandes portas. Naquelas cidades do Antigo Oriente, as cidades tinham portas monumentais, gigantescas, por onde as pessoas passavam e tinham acesso até a cidade. Então, nós estamos aqui falando de muros derrubados, ou seja, a cidade de Jerusalém, a cidade santa, sem nenhuma proteção, sem nenhuma segurança, as portas queimadas. E eu fico imaginando o simbolismo disso para o povo de Deus. Simbolizava vergonha, vulnerabilidade. Eu fico imaginando, amados irmãos, se os nossos inimigos, por exemplo, viessem até a Nova Canaã, só para a gente contextualizar, e destruísse, pegasse uma bomba, por exemplo, jogasse aqui no nosso prédio, e a gente chegasse aqui para cultuar o nosso Deus, e a gente visse tudo queimado, tudo quebrado, o portão, por exemplo, caído ao chão, o pessoal fazendo baderna aqui dentro. Como seria a nossa relação? E é essa sensação de vulnerabilidade que Neemias encontra. Ele fala assim: as portas estão queimadas, os muros estão derribados. E aí Neemias dá para nós algumas lições bem práticas. Eu quero caminhar nessas lições para que nós enfrentemos as situações difíceis do nosso tempo, à semelhança do nosso irmão querido chamado Neemias. Em primeiro lugar, nós precisamos sentar. E bem na hora que eu falei, o Lucas ali sentou. Ele estava mexendo na outra cana. É sentar. Quando a gente ouve situações difíceis, a gente precisa sentar. Eu não sei se você já recebeu uma notícia desagradável, assim, muito forte, quando a pessoa chega para você e fala assim: é melhor você sentar, porque eu quero te dar uma notícia ruim. Então, em primeiro lugar, depois de ele ouvir tudo isso, esse relatório, essa radiografia do seu povo, ele senta. Porque sentar na cultura antiga tem um sentido de reconhecer o momento, reconhecer a nossa pequenez.
Sentar tem a ver com reflexão, com análise, com meditação. Mas para a nossa cultura, para o nosso tempo, sentar para muitos é um sinal de fraqueza, é um sinal em que nós mostramos a nossa vulnerabilidade e nós não queremos reconhecer a nossa fragilidade. Neemias, quando ouve tudo isso, e o porta-voz está ali, Hanani, falando com ele, quando ele ouve tudo isso, ele se assenta, ele vai meditar, ele vai refletir, e não é assim que acontece. Eu me lembro da última ocasião em que passei um grande sofrimento na minha vida, que foi no ano passado, quando o médico foi falar para mim a respeito da cirurgia e do tratamento que viria, de como seria, de certa forma, impactante na minha vida, e ele falou assim: ô, Sr. Jefferson, o senhor não quer sentar? Porque ele sabia que a notícia que ele daria não era tão agradável. E aí depois eu saí dali, eu só queria ficar sentado nesse sentido de fazendo reflexões, meditando, buscando na espiritualidade, buscando nessa conversa com Deus. Então Neemias nos ensina que para enfrentar situações difíceis a gente precisa sentar com os nossos amigos, sentar com as pessoas que nos amam, sentar com os nossos pares, para a gente ouvir outras pessoas. Na multidão de conselheiros há sabedoria. E Neemias fica ali sentado. Eu me lembro inclusive de Jó, quando ele passa aquele momento difícil, os seus 3 amigos, que naquele momento eram seus amigos e depois eles infelizmente acabam abandonando, eles vão até Jó, eles ficam 7 dias sentados, chorando, não falam uma palavra. Quando a gente enfrenta situações difíceis, nós precisamos sentar. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a chorar. Na realidade, nós aprendemos que o homem não chora. Eu me lembro dessa expressão quando eu era criança, e que o choro deve ser engolido. Eu aprendi, meu pai austero, que era na época, falava: filho meu, não chora, engole o choro, menino. E eu via também que os outros pais dos meus amigos também falavam a mesma coisa: homem não chora. E depois eu fui aprendendo ao longo da vida que homem chora, e chora sim. Inclusive eu acho até que nós precisamos aprender a chorar. Eu acho até que os nossos olhos estão secos demais. Parece que nós não choramos a quantidade de pessoas que estão morrendo. Parece que nós não choramos mais de saudade de ter um encontro público com a nossa igreja. Parece que nós não choramos mais diante da palavra de Deus. Parece que nós não choramos mais quando ouvimos um hino, quando ouvimos uma mensagem, quando ouvimos uma escola bíblica dominical, uma aula da escola bíblica dominical, e nós aprendemos nesse contexto que nós podemos e devemos chorar. Quando a gente encontra ou se encontra em situações difíceis, em primeiro lugar precisamos sentar, meditar, e sentados nós iremos chorar, porque Neemias chorou. Se você acompanhar comigo o texto, no versículo 4, diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Se fosse eu escrevendo, se eu fosse falar da minha vida, eu falaria assim: chorei que nem criança. Chorei. É engraçado que nós nos esquecemos que o Senhor Jesus chorou por 2 ocasiões. Jesus chora quando ele vê o que o pecado fez com Lázaro, o seu grande amigo. Quando ele chega e Marta e Maria vão até ele, falam coisas profundas, e ele vê os judeus chorando, aquelas pessoas que amavam Lázaro, Jesus chora, Jesus se compadece. Jesus também chora em outra ocasião no Evangelho, quando ele olha para Jerusalém. E da onde ele estava, ele olha e contempla Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha faz com seus pintinhos, eu quis reunir vocês, mas vocês mataram os profetas, Jerusalém. E Jesus chora. Neemias chora ao ver a real situação do seu povo. Ele chora ao sentir a dor da notícia de que o seu povo não estava bem. Aquilo é um golpe para ele. Então, nesse momento, em 2021, se você tiver a oportunidade, se você sentir, chore. Chore na presença de Deus.
falava dia desses com uma psicóloga amiga, esposa de um pastor, sobre o choro. E ela falou assim: nós precisamos aprender, pastor, que a lágrima que não verte para fora, fica para dentro. E quando essa lágrima que não verte fica dentro, ela adoece. Chore, mas não se desespere. Isso aqui é interessante. Chore, mas não caia no desespero. Receba algumas notícias e chore. A Bíblia vai dizer para nós que o choro pode durar uma noite, porque o nosso choro não é um lamento profundo no sentido de ficarmos prostrados, não. O nosso choro está envolvido ou imbuído de compaixão. Cada vez que eu recebo notícia de um grande amigo, por exemplo, que se foi por conta do Covid, de algum pastor, de algum irmão que eu conheço, eu choro. Saio para o meu canto e choro. Essa semana eu perdi um grande amigo, um mestre, um professor, lá na cidade de Bauru. Ele me deu alguns livros e muitas orientações. Recebi a notícia de que ele partiu na luta contra um câncer. Chorei. O apóstolo Paulo chega a nos ensinar que nós devemos chorar com aqueles que choram. Tem muita gente chorando hoje porque perderam o emprego. Tem muita gente chorando porque perdeu a capacidade de gerenciar um negócio e teve que fechar as portas e colocar uma placa. Encerrou-se as atividades. Tem muita gente chorando. E a devoção de Neemias é contagiante. Ele conseguiu contagiar o povo e o seu povo também chorou com ele, esse choro sincero. O exemplo de Neemias foi tão impactante que quando Esdras, o escriba, reuniu o povo em praça pública e começou a ler a lei de Deus, a lei do Senhor, desde o amanhecer até o meio-dia, o povo chorou. O povo ficou ouvindo a palavra de Deus e quando acabou a leitura, o povo falou assim: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra e choraram. Isso está lá em Neemias capítulo 8. Eu fico imaginando assim, um pregador, Lucas, eu, Fábio, por exemplo, lendo aqui a palavra de Deus desde as 6 da manhã. Imagina, gente, que parece um culto africano, né? Começa às 6 da manhã e termina meio-dia. Pensa que mensagem. E aí quando acaba a mensagem, a gente olha para o povo e o povo está chorando. Eu acho interessante, inclusive, lá no capítulo 8 também, quando Neemias, olhando esse cenário, ele fala o seguinte: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis. O povo estava chorando, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções àqueles que não têm preparado. Porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Chore sim, mas lembre que a alegria do Senhor vai revigorar o seu coração. Chore, mas chore na presença de Deus, chore na dependência de Deus. Se assenta, medita e chore. Chore pelos seus filhos, chore pela sua igreja, chore pela sua nação, chore pela sua cidade, chore pelas coisas que você ama, chore. Derrame suas lágrimas ao Senhor. A Bíblia fala, inclusive, que quando Esdras lia a lei de Deus e o povo chorava com grande choro, os homens que haviam se casado com mulheres que não faziam parte do povo de Deus, mandou as mulheres embora. Tão profundo que foi esse choro. Terceiro lugar, ele lamentou. Neemias se assentou, Neemias chorou e Neemias lamentou. E o lamento não pode ser confundido aqui com murmuração. A murmuração é quando nós reclamamos das situações da vida e temos essa visão de que nós faríamos diferente. A murmuração tem esse princípio, é uma reclamação daquilo que Deus está fazendo. Por exemplo, eu perco o emprego. Se eu fico murmurando, significa que eu estou falando que Deus agiu de uma maneira injusta. E aí eu me torno o senhor da situação.
Se Deus recolhe uma pessoa muito amada na minha vida, e então eu não entendo isso e fico murmurando o resto da vida. Mas por que Deus levou? Mas por que foi assim? Isso é murmuração. E o diabo atua na murmuração. No entanto, lamento não tem nada a ver com murmuração. Lamento tem a ver com a compaixão. É quando nós sabemos que alguém está sofrendo e nós sofremos a mesma dor do que a pessoa está sofrendo. Lamentar é chorar pela dor alheia. E Neemias lamenta. Por exemplo, hoje eu lamento que nós tenhamos um número tão difícil de 200 mil pessoas que se foram por conta do Covid. Eu lamento. Lamento ver que a nossa cidade está com os leitos completamente tomados de pessoas por Covid. Eu lamento. Lamento andar pela nossa região da Zona Norte e ver tantas e tantas portas fechadas de comércios que não conseguiram sobreviver. Eu lamento. Porque lamentar, na expressão de Neemias, é sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro, é se mover na direção do outro. E eu lamento. Lamento por pessoas que perderam emprego. Eu lamento. Lamento ver pessoas sofrendo nos leitos. Na última quinta-feira, após a nossa aula da escola bíblica, a nossa aula inaugural, Lucas e eu e Vanessa estávamos aqui e eu fui solicitado para levar uma família até o pronto-socorro, foi isso? E ao chegar ali no pronto-socorro do PA da Zona Leste da nossa cidade, eu lamentei. Dezenas e dezenas de ambulâncias saindo e chegando, pessoas querendo atendimento, pessoas desesperadas, e eu lamento. E por isso eu peço que você tome cuidado. Tome cuidado. O nosso tempo é um tempo difícil. Quarto e último lugar, Neemias reage jejuando e orando. Neemias jejuou e orou. Diante das dificuldades ou diante das notícias difíceis, nós devemos aprender esse princípio da devoção, da espiritualidade. Ele reage a esse problema com devoção a Deus. Ele busca a Deus. Ele jejua, ele ora. E é engraçado que essas duas disciplinas espirituais, tanto o jejum como a oração, são práticas de servos de Deus que querem intimidade com Deus. Diante de mensagens, de notícias difíceis, nós precisamos sentar e orar. Orar muito, buscar a presença de Deus, jejuar. E assim, de verdade, eu não tenho muito tempo hoje, em um momento eu quero fazer um sermão sobre jejum. Não esse jejum, desculpa a expressão, frajuta, sem vergonha, que tem por aí. Desculpa a expressão, tá? Não é jejum de Coca-Cola, de chocolate, não é esse tipo de jejum. É jejum bíblico. Aquelas pessoas que têm saúde boa e que podem ficar sem alimento para buscar a presença do Senhor. E também não é aquele jejum que você fica fazendo propaganda. É engraçado que eu vejo no Facebook a turma fazendo propaganda. Não, estou de jejum agora, não posso fazer isso. Ou aquela pessoa que quer dar uma de espiritual. Naquela época a gente podia receber as pessoas em casa ou na igreja, aí você convida a pessoa para um churrasco, um banquete, uma festa, uma confraternização, enfim. Aí a gente vai escrever a pessoa falando, não, hoje eu estou de jejum. Isso é vaidade. Jesus inclusive falou que aquele que jejuar tem que lavar o rosto, tem que se mostrar uma pessoa normal. Mas Neemias, ele jejua, porque ele quer ouvir a voz de Deus, ele quer receber o consolo de Deus. E a minha pergunta, você jejuou agora, nesse período da quarentena? Você ficou sem buscar nenhum tipo de alimento para ter um tempo maior na presença de Deus? A espiritualidade de Neemias era tão contagiante que o povo também se ajuntou a ele em um jejum, em pano de saco, está lá em Neemias capítulo 9. Eu encerro a minha fala orientando vocês assim: vamos nos assentar. É tempo da gente se assentar. A gente estava correndo demais, a gente estava numa correria intensa, e aí vem o Covid e faz a gente parar. É como se a vida tivesse meio que tomado uma outra dimensão, ou o mundo ganhou uma outra velocidade.
É claro que a gente está trabalhando demais, é claro que a gente teve que se adaptar muito, mas a gente precisa parar. E ao parar, se assenta, chore, lamente, jejue e ore. Porque Neemias fez uma obra maravilhosa. E eu creio também que Deus fará uma obra maravilhosa em nós, por nós e através de nós. Deus abençoe e aqueça o meu e o seu coração. Em nome de Jesus.